Olá pessoal, aqui quem fala é Eric Lima e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre ponteiros. Ué, não seria passagem de parâmetros por endereço? Não. Primeiro, antes da gente entender a passagem de parâmetros por endereço, né, que na última a gente viu por cópia, a gente tem que entender primeiro o que é um ponteiro, para que serve e como funciona, tá? Mas antes da gente entrar num ponteiro, vamos revisar uma boa e velha conhecida nossa, tá? Que é a parte ali das variáveis, né? Então, se você tiver aqui uma variável a igual a 10, tem algumas coisas que você pode fazer com essa variável, né? Primeira delas, a gente sabe que a nossa variável ela vai ter um tamanho, né? Ela gasta uma quantidade X ali de bytes, né? No caso aqui, vai estar gastando 4 bytes. Então, essa é a primeira coisa que dá para fazer. A segunda coisa, dá para ver o valor dela, né? Então ali vai printar 10, por exemplo, né? E também dá para ver uma terceira coisa que é o endereço dela, tá? Vocês se lembram que eu falei para vocês que uma variável, né? Ela vai reservar um endereço de memória para ela na sua memória RAM e lá dentro ela vai guardar um valor. Então você sabe de uma variável o tamanho, o valor e o endereço. Sabe 3 informações sobre ela. Quando a gente rodar esse código aqui, ele vai printar size of A, que é 4, tem o valor 10 e o endereço dele é aquele 00007, 678, D8, FF, D34. Até aí, beleza, tá? Existe um outro tipo de variável, tá? Que ela é projetada para armazenar endereços de outras variáveis, tá? O nome desse tipo de variável é ponteiro, tá? Como que ele funciona? A gente pode ter aqui um int asterisco PA, ou seja, vai ser o ponteiro de A, que vai apontar para o endereço de A, tá? Com o ponteiro, a gente vai poder fazer basicamente as mesmas coisas que a gente fazia com a variável. Então, vou colocar só uma barra N aqui. Aqui a gente pode ver o tamanho que esse ponteiro vai gastar ali em bytes, a gente pode ver o valor que ele armazena dentro dele e a gente pode ver o endereço dele, tá? Se a gente rodar esse código, a gente vai notar algumas coisas bem interessantes aqui. A primeira delas é o tamanho. O de A é 4 e o de PA é 8, tá? O ponteiro, como ele é uma variável projetada para guardar o endereço de outra variável, o tamanho dele é sempre fixo. Então, não importa o tipo que você vai criar o ponteiro. Você pode criar um ponteiro para bool, para short, para int, para double, para string, não importa. O ponteiro ele sempre vai gastar o tamanho de um word da máquina. Então, se vocês estiverem numa máquina de 32 bits, o tamanho do ponteiro é 4. Se vocês estiverem aqui, que nem eu, num ambiente de 64 bits, é 8 e acabou, tá? Ele sempre vai gastar o tamanho de um word da máquina, que vai ser tipicamente de 4 a 8 bytes, tá? Esse é um ponto interessante. O segundo ponto interessante é, quando a gente colocou ali para printar o valor de A e PA, o valor de A é 10 e de PA é o endereço de A. Reparem que o valor de PA é exatamente esse endereço aqui de A, tá? E outra coisa interessante, como eu disse, o ponteiro ele vai gastar sempre ou 4 ou 8 bytes na memória. Então, como ele é uma variável que guarda o endereço de outra, ele ocupa uma região de memória, tá? Para a gente fazer uma prova aqui do que eu falei, se a gente mudar esse cara para, por exemplo, o int 16t, pô, o int 16t é um short, né, basicamente, então tem 2 bytes. Mas o ponteiro vocês vão ver que não vai mudar, ele vai ter 8, tá? Olha lá, o ponteiro continua como 8, nada muda, tá? Pode colocar esse cara aqui como double, como que vocês quiserem, tá? Mas o valor do ponteiro em bytes não vai mudar, o da variável vai, mas do ponteiro vai continuar sempre ali, no meu caso, 8 bytes, tá legal? Bom, deixa eu voltar aqui para os nossos ints. Visto isso, né? Vocês devem estar se perguntando, pô, mas é só isso que dá para fazer com o ponteiro, né? Não, né? O ponteiro dá para a gente também printar
o valor que ele está apontando. Então eu falo assim, ó, vai para o valor que você está apontando. Ele vai acessar o endereço dessa variável que ele tem, e ele vai resgatar o valor que está lá dentro. Então você põe asterisco PA, tá? End L. Aí agora, né, se a gente vê essa nova linha aqui que a gente colocou, ele vai resgatar aquele valor 10, tá legal? Uma coisa super interessante aqui sobre ponteiros, tá? Eu vou replicar essas linhas aqui embaixo. Vou colocar aqui uma quebra de linha. E eu vou mudar o valor de A por PA. Então vou colocar asterisco PA é igual a 90. Vocês vão ver que aqui embaixo, quando a gente printar o A de novo, tá? Ele vai printar o mesmo tamanho, vai printar o mesmo endereço, mas o valor vai estar 90, tá? Olha lá, ó, valor 90, tá? Então, como o PA armazena o endereço de A, ele consegue acessar e modificar esse valor, tá? Ele consegue acessar e modificar, tá? Se eu modificar também por A, né? Se a gente vier aqui, colocar A igual a 88, tá? E mandar printar agora o PA, vocês vão ver que o PA vai printar 88, tá? Ó, PA vai printar 88. Então, o que você modifica por um, vai modificar pelo outro também, tá? Então, nesse caso já é diferente da cópia. Quando você tem a cópia, alterou alguma coisa na cópia, não muda nada na original. Essa aqui está mudando direto na original, tá? Legal. Aí tem algumas regras de sintaxe que a gente tem que entender antes da gente partir para a próxima aula, tá? Uma delas, muito importante, é essa daqui que causa muita confusão, principalmente iniciantes, aí quem está começando agora em C ou C++, tá? A pessoa olha essa aqui e fala assim, beleza, asterisco PA é igual ao endereço de A. Então, se eu tivesse, eventualmente, né, PA igual a null PTR, que é nulo, tá? A partir do C++11 a gente usa esse null PTR para a gente falar que um ponteiro é nulo, tá legal? Depois para frente a gente vai entender melhor. Tem também aquele null, né, antigo, que é uma macro, isso daqui, né? Mas não é muito recomendado usar, porque na maior parte dos compiladores ela é só um define para zero, tá? E a gente vai ver que tem algumas implicações não muito legais disso daí mais adiante, tá? Então, para ponteiro nulo, a gente sempre usa no PTR. Aí, vamos supor que agora a pessoa quer colocar dentro de PA o endereço de A, tá? Então, ela vai colocar asterisco PA igual ao endereço de A, certo? Não, vai dar erro, né? Olha só, não conseguiu converter um int asterisco to int. Daí você fala assim, pô, mas espera aí. Aqui o código estava assim e está funcionando. O código lá de cima está com asterisco. Olha o asterisco lá. Ó. Se eu buildar, funciona, né? Mas aqui embaixo, se eu coloco asterisco PA igual a A e tento compilar da pau, por que isso, né? Bom, muito simples, tá? Esse asterisco ele só aparece aqui porque ele faz parte do nome do tipo. Só por isso vocês estão vendo ele ali, ele faz parte do nome. Então você está falando que está declarando um ponteiro para um inteiro, tá? Por isso que ali você coloca direto o E comercial e o A. E aí parece que você está colocando esse asterisco PA, mas na verdade é só o nome do tipo, né? Ficaria até mais claro se a gente fizesse dessa forma aqui, ó, né? Então, esse int asterisco ele é o tipo que você está criando, tá? Dessa linha para baixo, para você alterar o valor, né, de PA, ou seja, para você modificar o endereço que PA está guardando, é só o nome do ponteiro, tá? Então é PA igual ao endereço de tchananã, de outra variável, no caso aqui, A, tá? Aí vai funcionar normalmente o nosso código, tá? Então ponteiros têm umas aplicações muito interessantes. Agora, nesse momento, vocês devem estar se perguntando, pô, mas tá legal. Você criou ali um int A, você cria um ponteiro para A e você fica mudando o valor, né, de que A está guardando por PA e depois você modifica por A. Cara, não vi muito sentido nisso, tá?
Fica tranquilo. Pega esse exercício, memoriza bem tudo que a gente viu aqui, toda essa parte de sintaxe, tá? Que na próxima aula, tudo que a gente viu aqui vai fazer um tremendo sentido para o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Forte abraço e vejo vocês na próxima.